Há alguns meses atrás, eu gravei um vídeo para este canal expondo algumas fragilidades minhas. Uma delas era que eu estava com 34 anos, sem emprego e sem uma carreira. E hoje, aos 35 anos, eu volto aqui para atualizar vocês que eu finalmente encontrei uma carreira que me agrada. E não importa a idade que você tem, se você se sente perdido ou atrasado, fique até o final desse vídeo, que esse vídeo é para você. E talvez você também possa se identificar com algum dos meus relatos aqui. Então, bora pro vídeo. Bom, durante muito tempo eu achei que o problema era comigo. Eu via pessoas da minha idade, até mesmo mais nova que eu, construindo carreira, casa, crescendo profissionalmente. E eu me sentia atrasada e me perguntava, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu tô fazendo de errado? E sabe o que era pior? Eu me culpava todos os dias pelas escolhas que eu fiz lá no passado. Mas eu não tinha o que fazer pra mudar isso. Não se muda o passado. Não se mexe no passado. Eu tinha que superar de fato o que passou, superar pra poder seguir em frente. Até porque eu já não era mais a Thaís lá do passado. O mundo mudou, as coisas mudaram, os meus hobbies mudaram, a minha cabeça mudou, amadureceu. Eu já não era jovem, adolescente, eu já era mãe. Então eu entendi que eu tinha que viver o agora, viver as minhas possibilidades, olhar pra dentro de mim e entender quem eu realmente era agora. Quais eram os meus hobbies? O que eu gostava de fazer? Quem era a Thay do presente? Esquecer um pouco, desapegar da Thay do passado, do que eu fui lá, das minhas oportunidades lá, deixar pra lá o que eu já não tenho mais como mexer, como mudar. Eu entendi que se eu continuasse presa à Thay do passado, além de eu não conseguir mudar nada e parar de viver o que eu realmente tinha pra viver, a Thay lá do futuro ia voltar pra culpabilizar a Thay dos 30 e poucos anos também. Então, a partir do momento que eu virei essa chavinha, tudo fez sentido na minha vida. E foi aí que eu comecei a me escutar mais, entender sobre o que a Thay dos 30 anos gosta de verdade. E foi tendo esses starts que eu comecei a enxergar mais as minhas habilidades, exercitar mais a minha parte criativa, porque eu sempre fui muito criativa. Eu tinha habilidades que estavam adormecidas dentro de mim, que eu deixei de lado quando eu me tornei mãe. E desde muito nova eu sempre tive muita facilidade com a internet, sempre gostei também de mexer em alguns aplicativos, escrevia muito bem, desenhava muito bem. Sempre tive habilidades artísticas que eu nunca cheguei a me aprofundar, fazer cursos nas áreas, mas eu sempre gostei muito de mexer com essas áreas. E foi reanalisando essas questões que eu passei a pegar alguns trabalhos como freelance para criar algumas postagens e perfis profissionais do Instagram e também fazer edições de vídeos, criar carrosséis em determinado tema, mas sempre fazendo muita pesquisa para não postar nenhuma bobagem e tentando entender muito bem as necessidades do cliente que me contratava para aquele tipo de serviço. Aí eu comecei a pensar, poxa, dá pra juntar o útil ao agradável, né? Eu levo jeito pra coisa, eu tenho criatividade, eu sou focada, eu tenho as habilidades certas pra isso e facilidade de entender o que o cliente quer. E paralelo a isso, eu recebo trabalhando de dentro de casa. E aí eu resolvi me especializar nessa área para que eu pudesse fazer uma grande mousse dessa nova etapa da minha vida, dessa nova descoberta de carreira. E comecei a pesquisar sobre cursos de social media, cursos bons, que tem uma didática muito boa, um material bem completo, e que caberia também no meu bolso, claro. E no começo eu confesso que parecia ser só mais um curso, que eu não ia ter clientes, que não ia passar dali. É a minha mente, né, gente, tentando me sabotar, porque a nossa mente faz isso com a gente. A gente o tempo todo se sabota sobre alguma coisa que a gente quer iniciar. E aos poucos eu comecei a perceber uma coisa que há muito tempo não acontecia comigo. Que eu comecei a me sentir de um jeito que fazia muito tempo que eu não me sentia assim. E sendo bem sincera, eu achava que essa vontade não ia surgir mais na minha vida. Que foi a vontade de voltar a estudar. Porque eu já terminava uma aula e já queria partir para outra. E sempre queria estar ali aprendendo e anotando. E como foi bom conseguir me reencontrar nessa parte e ver como aquilo estava me fazendo bem. Conhecimento nunca é demais. É sempre muito bom aprender sobre coisas novas. E eu comecei a aplicar as coisas que eu estava aprendendo em tempo real ao meu trabalho, nas contas dos clientes, e estava dando super certo. Está dando super certo. Então eu criava um post, já pensava no próximo. E eu ainda estou estudando, estou só no começo. Eu erro, eu acerto. Mas assim, são com os erros que a gente aprende a acertar, a melhorar, a prosperar, a progredir. E com tudo isso acontecendo, eu acabei entrando num consenso de que eu não estava atrasada. Em momento algum, eu estava atrasada ou fracassada. Eu só não me sentia feliz com o que eu estava fazendo. Eu só ainda não tinha encontrado o que eu realmente queria fazer. Eu não tinha parado para analisar, de fato, o que eu realmente gostava. Eu ficava me culpando pelas escolhas que eu fiz lá atrás, que eu não tinha o poder de mudá-las, e me martirizando por isso, me culpando por isso. E de certa forma presa até aquela Thay do passado.
Sendo que agora eu sou outra pessoa. Sendo que se a gente para pra analisar o que a gente quer agora, quem nós somos agora, a gente vai se deparar com uma pessoa totalmente diferente do que a gente já foi um dia ou alguns anos atrás. As coisas mudam, os gostos mudam, tudo muda. E eu ainda não sou uma profissional pronta, como eu disse, ainda estou estudando, estou cursando o curso de social media. Ainda tenho medo, ainda erro, ainda tenho certas inseguranças. Eu ainda começo do zero todos os dias. Mas existe uma diferença enorme entre a Thay desse vídeo aqui aos 35 anos, da Thay lá dos 34. Além de eu ter entendido o que, de fato, agora, nesse momento, me faria feliz, eu tenho um direcionamento. E quando a gente passa anos tentando caber em relacionamentos que não nos fazem bem, em ambientes de trabalho que só nos adoecem, profissões que a gente já não se identifica mais, que já não fazem sentido para quem nós somos no momento presente, a gente fica vibrando na energia de que somos incapazes de fazer outras coisas, sendo que tá tudo bem se você já não se vê mais nessa profissão, não se vê mais nesse ambiente, não se vê mais nesse lugar. E a vida ela é feita disso, de ciclos, de inícios, de meio e finalizações. E talvez o seu recomeço ele esteja mais próximo do que você imagina. Ou talvez ele leve um bom tempo para chegar até você. E tá tudo bem. Nem todo mundo consegue mudar de profissão, de trabalho, ou até mesmo de ideias, de vontades, de vida de uma hora para outra. E isso não faz de você um fracasso. E se hoje você se sente perdido, desanimado, cansado, com aquela sensação de que ficou para trás, saiba que você não é a única pessoa vivendo isso. A vida, ela não acontece no mesmo ritmo para todo mundo. E quando possível, olha para dentro de si e tente observar o que te desperta curiosidade, o que te deixa feliz, o que faz sentido para você e o que você gostaria de construir. E às vezes o próximo passo ele é pequeno, mas ele também conta. E você não precisa saber de todas as respostas agora. E continue fazendo o que estiver ao seu alcance, mas respeitando a sua realidade. Seu tempo tem valor, sua história tem valor. E o fato de você ainda estar tentando diz muito. Se você se identificou com algum ponto que eu trouxe aqui, ou está recomeçando, fazendo transição de carreira, ou até se sente um pouco perdido, não sabe por onde começar, deixa aqui nos comentários. Estou em transição de carreira, estou recomeçando, também me sinto assim, que eu vou gostar de ler, de responder esses comentários. E eu espero do fundo do meu coração que vocês se encontrem, que vocês consigam alcançar tudo o que vocês desejam aí dentro do coração de vocês. E eu vou deixar aqui no final o vídeo que eu citei no início desse vídeo aqui, tá bom? Então um beijo e até os próximos vídeos.